Oi, meus queridos, minhas queridas, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe pela demora de não estar postando vídeo. E a saudação que eu sempre dou é essa, pois não sei o horário que vocês vão me assistir, amados e amadas. Eu, gente, tive o problema de saúde que está assolando o mundo. E quando fiquei bem, veio várias atividades da faculdade a qual eu estou estudando, que as aulas estão sendo online. Então, gente, eu tinha essa religião para concluir, que é a religião chamada de Nação Homolocô, gente, que é uma das religiões afro, né, que eu vou encerrar falando sobre as religiões afro. Tem várias outras, gente, mas eu escolhi essas que eu falei e concluo nessa. Bem, começa-se assim, como em todos os rituais que compõem a religião afro-ameríndia brasileira, há variações entre uma casa de culto e outra onde o ritual de Nação Homolocô é praticado. A importância de se conhecer um pouco desse ritual está ligado à própria história do negro e índio em nosso país. Tradicionalmente europeia, Santa Catarina registra em seu passado histórico um forte domínio da cultura branca, a começar pelos próprios portugueses, açorianos, que povoaram o litoral sul do Brasil, além, é claro, dos alemães e italianos, hoje fortemente representados e reconhecidos em todo o território nacional pelas festas de outubro, onde entram as parcelas negra e ameríndia na formação cultural do sul do Brasil. Partindo de uma pesquisa sobre a cultura afro-brasileira, uma viagem pela história que até pouco tempo era contada sem a preocupação do registro formal, tão necessário para a sua permanência na posteridade. Durante a pesquisa realizada sobre os rituais afro-brasileiros existentes na Grande Florianópolis, identificamos a Umbanda como sendo a prática ritualística mais tradicional ainda em atividade. Ela apresenta-se com diversas subdenominações para seus rituais, entre as quais Umbanda de Homolocô. O Homolocô apresenta-se como um segmento de origem africana que surgiu no Brasil, oriundo de uma miscigenação que ocorreu na época da escravidão. Afinal, os rituais religiosos que encontramos atualmente nos terreiros são heranças de um tempo onde a cultura negra era envolvida num sincretismo que unia os orixás africanos aos santos católicos. Nas senzalas, a cultura negra, ricamente representada, era mantida de forma original, aos olhos dos negros, e paramentada como formas e objetos que pudessem satisfazer os interesses dos senhores donos de terras. Como relatam inúmeros autores que escreveram sobre religião afro-brasileira, por baixo das imagens de santos católicos estavam assentados os orixás. Homolocô é originário do Rio de Janeiro.
Essa religião iniciou no Rio de Janeiro, gente, que também serviu de berço para o surgimento da Umbanda, conforme relatam alguns estudiosos. No Rio de Janeiro, antes mesmo da origem oficial da Umbanda, em 1908, já eram comuns práticas afro-brasileiras similares ao que hoje conhecemos como cabula e omulucu. A cultura de um país é avaliada pelos reflexos conjunturais das atividades científicas, artísticas e religiosas de um povo. Evidentemente, essa cultura foi adquirida aos poucos, advinda de outras culturas através dos séculos. Segundo Tancredo da Silva Pinto, Tatati Inquesse, em seu livro Culto Omulucu, os filhos de terreiro, Omulucu, é uma palavra iorubá que significa Omo, filho de Okô, fazenda, zona rural, onde este culto, por causa da representação policial que havia naquela época, os rituais eram realizados na mata ou em lugar de difícil acesso dentro das fazendas dos donos de escravos. Talvez por causa disso, hoje, tenhamos as denominações de terreiro e roça para os lugares onde os cultos afro-brasileiros são realizados. Nesse culto, os orixás possuem nomes iorubá, nagô, até seus oriki. Tudo aquilo que se relaciona ao orixá e seu orocô, nome, são trazidos através do jogo de búzios ou ifá. Seus assentamentos se parecem com os do candomblé nagô. Os exus também são feitos de argila, à semelhança de uma pessoa ou então simbolicamente em ferro. Podemos relacionar o significado da palavra Omulucu também ao orixá Okó, a deusa da agricultura, que era adorado nas noites de lua nova pelas mulheres agricultoras de Iamé. Antigamente, o orixá Okó era muito cultuado no Rio de Janeiro. Esse orixá era sentado junto com Oxóssi, o que viria a dar maior consistência à origem do culto Omulucu, que é fortemente influenciado por Oxóssi. O culto a Oxóssi é o que melhor marca o contexto religioso dos negros afro-brasileiros. Bastante que, para isso, notarmos o destaque dado ao culto de caboclo, que está intrinsecamente ligado ao Oxóssi. Também, segundo a Tatati Inquesse, Tancredo da Silva Pinto, considerado o organizador do culto Omulucu no Brasil, na África, os sacerdotes do culto Omulucu realizavam suas liturgias em noites de lua cheia, sobre a copa de uma frondosa árvore carregada de frutos parecidos com maçã. Segundo ele, o culto Omulucu chegou ao Brasil proveniente do sul da Angola, onde era praticado por uma pequena nação pertencente ao grupo Lunda Kyoko, que ficava às margens do rio Zambeze, que chamavam Zambi e que lhes fornecia alimentação no período das cheias. Possui ritualística própria e seu representante mais expressivo é o Tatá Tancredo da Silva Pinto, já falecido. Estafeta dos Correios, morador do Morro de São Carlos, que foi um grande estudioso, colunista e escritor. Porém, há relatos da existência de uma escrava, Maria Bataiô, e a filha de escravos, Léa Maria Fonseca da Costa, que
preservaram o Omolocô, dissociado da Umbanda, conforme é abordado na obra de Ornato José da Silva. A diáspora dos orixás cultuados no Omolocô é a mesma utilizada pelo candomblé, e sua organização dogmática o fez diferir também, por isso, da Umbanda, que os cultua em número menor e de forma majoritariamente sincrética. Há quem defina erroneamente Omolocô como uma mistura de Umbanda e Candomblé. Pesquisas mais recentes aludem o termo Omolocô ao povo Locô, que era governado pelo rei Farma, no sertão da Serra Leoa, aliás. Ele teria sido o rei mais poderoso entre todos os manes. Sua cidade chamava-se Locojá e se localizava à margem do rio Mitombo, afluente do rio Benue, que por sua vez é afluente do rio Níger. Locojá ficava próxima do reino Iorubá. O povo Locô também era conhecido pelos nomes de Lagos, Landogo e Sosso. O nome Locó foi primeiramente registrado em 1606. Também há registro desse povo com o nome de Loguro. Os loucos vieram até, Locós, aliás, viveram até 1917. A oriente dos tênis de Ascácias. De acordo com pesquisas realizadas, a tribo Locô estava dividida em outras menores ao longo dos rios Mitombo, Benue e Níger, e no litoral da Serra Leoa. Em 1664, o filho do rei Farma foi batizado com o nome de Dom Felipe. Evidentemente, torna-se claro que o princípio da sincretização afrocatólica já acontecia na África antes da vinda dos africanos ao Brasil. Acredita-se que a tribo Locô pertencia a um grupo maior chamado Mané e que alguns de seus integrantes vieram escravizados para o Brasil e formaram o Omolocô. Bem, gente, a estrutura da Roça de Santo é uma distinção utilizada inclusive pelos homolocus para denominar o local onde se concentram as comemorações e rituais aos orixás. O termo é uma referência ao período colonial, em que os escravos cultuavam os orixás às escondidas nas roças e fazendas dos senhores de engenho. A Roça de Santo possui distintos locais que concentram axé, onde juntos emanam energia que tem como função proteger, encantar, equilibrar e acentuar a fé dos omorixás da roça e pousar os visitantes. A Roça de Santo é dividida em dois ambientes, o público e o sagrado. Bem, gente, era o que eu tinha que falar para vocês. Essa é a última religião afro que eu falarei. O próximo vídeo, gente, desculpa, eu vou falar um pouco dessa pandemia e a questão do auxílio emergencial. Gente, desde já um grande abraço, até o nosso próximo encontro.